Primeiro, se é possível resolver o TDAH completamente de maneira natural. Segundo, por que os meus colegas médicos hoje não fazem isso? E terceiro, e como eu desmamo o Vyvanse, como eu trato o TDAH. Quando as pessoas ouvem sobre resolver o TDAH, talvez elas imaginam uma espécie de cura. E nós sabemos que TDAH é doença com 80%, às vezes 70% componente genético. Como nós não modificamos o DNA de ninguém, óbvio, não existe cura, gente. O grande problema é que as pessoas escutam isso, mas não entendem que é possível ter uma vida completamente normal, mesmo tendo um TDAH. Ou seja, ter uma vida apesar do TDAH. As pessoas encaram que o TDAH é um decreto que não pode mais melhorar mais nunca na sua vida. E não é bem assim. E pela experiência que eu tenho com os alunos do protocolo de neurodesinflamação, com os pacientes, isso é completamente possível. Porque, embora eu não possa alterar a genética de ninguém, eu posso alterar a forma como esses genes se expressam. Isso é chamado de epigenética. Ou seja, o gene, eu não consigo mudar, mas o que o gene causa no meu corpo, dependendo do meu estilo de vida, eu consigo mudar sim. E é aqui que os testes genéticos me ajudam muito, porque com o painel genético do meu paciente, eu consigo saber se ele tem realmente um problema de TDAH com base genética de TDAH, ou se ele tem uma degradação, um consumo muito rápido de dopamina, ou seja, a dopamina dele é fabricada no cérebro, mas é muito rápido consumida, o que predispõe realmente o TDAH e diversos problemas e comportamentos de risco, como o próprio vício. Ou, pelo contrário, você é uma pessoa que consuma lentamente a dopamina. Nem sempre TDAH é falta de dopamina. Tem TDAH que tem o excesso de dopamina no cérebro. E aí são aqueles pacientes que têm mais excitabilidade, são mais agitados. Uma pessoa mais hiperativa, viciada em esporte e risco, ou às vezes tem uma tendência a maiores vícios, seja esporte ou seja realmente algum tipo de droga, álcool, cigarro. Às vezes alguns relatam um vício sobre o sexo. E aí nesse ponto onde a gente faz uma análise da genética do paciente, que eu chamo de medicina de precisão, individualizada. Nós somos únicos, pessoal. Agora, pessoal, vamos lá. Por que a maioria dos meus colegas não enxergam isso? Por que a maioria dos médicos não conhecem tratamentos alternativos com TDAH? Será que é porque eles não estudaram? Será que é porque eles não quiseram se atualizar? Eu acredito piamente que não tem nada a ver com isso. Você conhece aquela frase? Que o bom é inimigo do ótimo? É mais ou menos isso que acontece aqui. Como o TDAH possui medicações muito boas, ótimas, muito potentes, com resultados excelentes, só que isso traz um problema escondido. Isso faz com que nós não pensamos em outras possibilidades. Por quê? Porque se é uma medicação que é muito boa, a gente acha que não tem mais nenhum outro tipo de possibilidade de tratamento. E não é bem assim. Então, quando isso acontece, em que a gente não visualiza nenhum outro tipo de tratamento a não ser medicação, nós acabamos deixando de lado quem possui alguma sensibilidade a essas medicações ou quem não quer utilizar esse tipo de droga, quem quer um tratamento mais natural. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma medida na medicina que é o número necessário para tratar, o famoso NNT. Esse número me diz quantas pessoas eu preciso tratar para que uma pessoa tenha um benefício com a medicação. Estranho, né? Quem é leigo acha que o médico vai passar um antipertensivo e está todo mundo tratado, mas na ciência não é bem assim. Deixa eu explicar melhor. Quando eu pego, por exemplo, as medicações que tratam pressão arterial, que previnem AVC, que é um infarto no cérebro, eu preciso tratar 67 pessoas para que uma apenas tenha benefício. Ou seja, nós medicamos 67 pessoas para que previnam AVC em apenas uma pessoa. Eu te contei isso para quê? Para que a gente tenha um parâmetro de comparação. Quando você pega medicamento para TDAH, os psicoestimulantes como Ritalina, Vyvanse ou Concerta, o NNT deles é entre 2 e 5, ou seja, são medicamentos extremamente eficientes para lidar com alguns sintomas do TDAH. Resumindo, na cabeça do colega médico, TDAH é Vyvanse e TCC, e mais nada. Agora vamos para a prática, vamos para o mundo real, que é o mundo que eu adoro viver. O mundo real. A cada 2 ou 5 pacientes que eu trato com esses psicoestimulantes para TDAH, um paciente é beneficiado. E aí eu te pergunto, os outros que não são, o que a gente vai fazer com ele? Qual vai ser o tratamento desses pacientes? E o pior, não é que não tenha resultado. E quando esses pacientes, a medicação para o TDAH causa mais malefício do que benefício. E quando o paciente não tolera a medicação porque dispara gatilho de transtorno de ansiedade, muito comum na minha prática. E aí o que é que acontece? E aí começam-se a acrescentar medicações para tratar efeitos colaterais de outras medicações. Então coloco-se uma medicação, um ansiolítico para tratar a ansiedade. Então eu já estou adicionando uma outra droga para tratar um outro sintoma causado por outra droga. Até aí tudo bem. Mas o fruto dessa associação pode causar dor de cabeça,
boca seca, insônia, diminuição do apetite, ansiedade piora. E aí, eu vou começar a acrescentar mais outra medicação para os outros sintomas que estão aparecendo? Eu citei para você condições tratáveis, então até aí tudo bem, a gente consegue tratar isso que eu citei. Mas veja só, veja qual é o meu histórico, como é a minha prática que eu pego todo santo dia. Quando eu pego um paciente que ele teve foi mudança de humor, ou então quando eu pego um paciente em que a esposa já não consegue mais conviver perto do marido devido à irritabilidade e o estresse causado pela medicação. Quando eu pego um paciente desesperado, mulher, mãe, que não consegue cuidar dos filhos se não tomar o Vyvanse para levantar. Quando eu pego um paciente que passa o domingo inteiro dormindo, que não toma o Vyvanse, dessa energia péssimo e não conseguem viver a família, não conseguem almoçar com a família. Como se tratar dessas situações? Então, você está percebendo que na prática a teoria é bem diferente? Que a medicina é uma arte, é bem mais do que olhar no livro, num protocolo, certo, o tratamento é esse, a dose é essa, e deixar o paciente ao léu. Não é assim que funciona. Então, como eu desmamo Ritalina e Vyvanse? Como eu trato o TDAH? Deixa eu te explicar como é que eu recebo o paciente. Geralmente o paciente já foi para vários psiquiatras, já usou Vyvanse, usou Ritalina, aumentou dose, tirou dose, Ritalina LA, conserta. Esse paciente chega sem caminho para seguir. Eu recebi mais do que um paciente que chegaram ao ponto de cheirar o Vyvanse assim que acordava, porque não dava tempo de ele tomar para poder fazer alguma coisa durante o dia. E a pergunta que eu mais escuto, tanto em direct, como em perguntas no Instagram, como também dos meus pacientes: como é que eu desmamo o Vyvanse ou a Ritalina? E por que eu recebo tanto essa pergunta? Porque geralmente já passaram da fase inicial, que é aquela fase ótima, eu me sinto super-homem, resolvo tudo da minha vida. Já dobraram a dose do Vyvanse ou da medicação, já associaram a outras medicações para diminuir o efeito colateral e agora querem retornar a ele mesmo, sem o uso dessa droga, sem essa dependência que já não consegue mais dar resultado como tinha anteriormente. E o que é que eles querem? Eles querem viver bem, seguir a vida deles bem, sem o uso da droga. E eu te pergunto, é possível, Dr. Lucas? É possível viver sem a dependência do Vyvanse? Sim, meu amigo, é possível sim. Deixa eu voltar uma pergunta aqui que também me pergunto, já mais na parte de outros profissionais. O Vyvanse causa dependência? Qual é o consenso sobre isso? Sim, Vyvanse e a Ritalina possuem um potencial de causar dependência. O Vyvanse, por ser um profármaco, que dentro do corpo vai se converter em outra substância que vai ficar ativa, tem uma menor chance de causar dependência. Principalmente porque tem uma ação mais prolongada, sem esse efeito de pico, que geralmente é o que mais causa dependência. Mas sejamos sinceros, dependendo da dosagem, da quantidade de uso ou do tempo de uso, essa medicação pode sim causar uma dependência e alta. Tanto que está pipocando, vocês têm noção do quanto de clínicas nos Estados Unidos estão abrindo para tratar essa condição de desmame dessas medicações psicoestimulantes. Agora tem quem defenda que o Vyvanse não causa dependência. Que se baseiam em quê? Se baseiam em artigos, dizem que um certo percentual das pessoas que usam o Vyvanse, se pudessem optar, escolheriam por não continuar usando. Então vamos ajudar essas pessoas que optariam por não estar usando a viver uma vida sem estar dependente de medicações psicoestimulantes como o Vyvanse. E esse passo a passo eu chamo de protocolo de neurodesinflamação. O primeiro passo que eu vejo para poder avaliar a retirada da medicação é: eu preciso retornar essas pessoas à fisiologia natural do funcionamento do corpo. Como é que eu vou tirar um psicoestimulante em uma pessoa que não dorme, não faz atividade física, não se alimenta bem, não come direito, está completamente inflamada desde a sua base intestinal até a sua parte neurológica, ou seja, neuroinflamada. Ou seja, gente, desmamar uma medicação, o corpo vai precisar algo em troca. Para que eu desmame a medicação, o corpo precisa retornar ao seu natural, ao seu metabolismo e à sua fisiologia. Não tem como ter saúde mental, produção adequada de neurotransmissores, vivendo todo o tempo errado, de maneira errada, em que o seu corpo, sua fisiologia, não foi formada para ver dessa forma. Então, qual é o passo a passo dessa neurodesinflamação? Eu chamo muito de MCM. E o que é isso? Primeiro passo, reorganização metabólica. Segundo passo, reorganização comportamental. E terceiro passo, a reorganização medicamentosa, ou seja, ou desmame ou diminuição de doses que está fazendo. Na parte metabólica, a qual eu particularmente adoro trabalhar, nós vamos corrigir as principais vias metabólicas do paciente: sono, intestino, alimentação, atividade física e suplementação para entrar em sincronia dessas vias metabólicas. Na parte comportamental, preciso psicoeducar. Entenda que seu corpo, a sua mente, o paciente que tem esse tipo de problema, ele está programado a procrastinar,
programado a não produzir. Então eu preciso organizar esse padrão de raciocínio e pensamento desse paciente, ou seja, uma psicoterapia. E aqui nessa parte de psicoterapia, nós fazemos de 3 formas, para ficar acessível para todos. Primeira, que eu acho a menos eficaz, a pessoa faz tudo sozinha. Ela entende como funciona o transtorno dela e ela se autoeduca em relação ao transtorno. É muito difícil vencer o TDAH sozinho. Concordo com você e isso a minha experiência fala muito. Então a segunda forma, a que eu mais gosto, porque é o melhor custo-benefício, eu coloco uma pessoa neurotípica 24 horas com você para te ajudar a você psicoeducar. Ou seja, não deixar o TDAH planejar, e a gente sabe que acontece muito, e ele próprio já abandona o que ele planejou. Então ele planeja e uma pessoa junto dele vai ajudar a ele estar executando esse planejamento 24 horas por dia. Em um determinado tempo, a mente dele está psicoeducada. E aí, nós chamamos esse programa de acompanhamento terapêutico. E o terceiro nível, que é para quem realmente precisa de ajuda mais intensiva, que é acompanhamento terapêutico com a psicoterapia especializada em TCC, para o TDAH. Eu sei que toda TCC é boa para o TDAH, mas quando você pega um especialista com 10 anos de prática apenas em uma doença, é bem diferente. Agora que eu já abordei a parte metabólica, em conjunto, em sinergismo com a parte psicoterapêutica, os dois juntos caminhando, é o momento em que eu começo a fase de avaliação de desmame ou diminuição de dose de medicamento. Antes disso, gente, não tem como. As pessoas às vezes me procuram, querem desmamar medicamento e diminuir a dose sem organizar essas duas principais vias, como é a parte metabólica e a parte de psicoterapêutica. Daí, quando a gente começa a abordar a reorganização medicamentosa, em que eu vou preencher uma série de critérios de qualidade de sono, frequência de atividade física, como está a alimentação, recordatório alimentar, garantir que a suplementação que ela está usando está suprindo as carências nutricionais, aí sim nós vamos começar reduzindo dose pouco a pouco e avaliando a resposta de cada paciente. Gente, isso é individualizado de cada paciente. Tem pacientes que duram 2 meses, tem pacientes que duram 6 meses. Depende da resposta e da reorganização metabólica, do tratamento psicoterapêutico e aí sim da suplementação inicial desse paciente. Então espero que você tenha gostado da explicação, tenha ficado claro para você como funciona o PND e quais são os caminhos que se tem de desmame de medicação realmente para ter uma vida sem estar com dependência de psicoestimulantes. E aí, gostaria que você valorizasse toda a equipe de produção que me ajudou a fazer esse vídeo, que ajudou a gente realmente a produzir esse conteúdo para ajudar você que está vendo esse conteúdo. Dá um like no vídeo, joga esse aviãozinho para mais alguém que acha que precise disso. Ajuda a divulgar de maior maneira para a gente realmente continuar produzindo, levando informação e ajudando as pessoas. Aí se inscreve para não perder mais nenhum vídeo sobre esse assunto e alguns outros que a gente vai abordar nesse canal.